Vamos aprender sobre a NBC-TG 16, Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral, que fala sobre estoques. O objetivo dessa norma é estabelecer o tratamento contábil para os estoques. A questão fundamental na contabilização é quanto ao valor do custo a ser reconhecido como ativo e mantido no registro, até que as respectivas receitas sejam reconhecidas, e o valor do custo dos estoques e sobre o seu subsequente reconhecimento como despesa em resultado, incluindo qualquer redução ao valor realizável líquido. O método e os critérios usados para atribuir custos aos estoques também são matéria desta norma. E ela se aplica a todos os estoques, exceto os instrumentos financeiros, ativos biológicos e produtos agrícolas, e não se aplicam também à mensuração dos estoques mantidos por produtores de produtos agrícolas e florestais, comerciantes de commodities que mensurem seus estoques pelo valor justo deduzido dos custos de venda. Estoques são ativos mantidos para venda no curso normal dos negócios, ou em processo de produção para venda, ou na forma de materiais e suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de produção ou na prestação de serviços. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados para sua conclusão e dos gastos estimados necessários para se concretizar a venda. Então, o valor reservável líquido é aquele valor apurado para vender, menos qualquer gasto estimado que seja necessário para vender esse estoque. O valor reservável líquido refere-se à quantia líquida que a entidade espera realizar com a venda no curso normal dos estoques. O valor justo reflete o preço pelo qual uma transação ordenada para a venda do mesmo estoque no mercado principal, ou mais vantajoso, para esse mesmo estoque, ocorreria entre participantes do mercado na data da mensuração. O primeiro, ou seja, o valor realizável líquido, é um valor específico para a entidade, ao passo que o segundo não é. O valor justo não é específico para a unidade, depende aí de uma pesquisa de mercado. Por isso, o valor realizável líquido dos estoques pode não ser equivalente ao valor justo deduzido dos gastos necessários para a respectiva venda desse estoque. Os estoques objeto dessa norma devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido, dos dois um menor, seguindo também a convenção do conservadorismo, é o princípio da prudência aplicado à contabilidade, em que se a gente tiver duas alternativas para avaliar o valor de ativo, que é o caso do estoque, nós vamos optar pela de menor valor. O custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição e de transformação e outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais. O custo da aquisição dos estoques compreende o preço da compra, os impostos de importação e outros tributos que não sejam recuperáveis perante o fisco, bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição desses estoques. O custo de transformação de estoques inclui o custo diretamente relacionado com as unidades produzidas ou com as linhas de produção, como pode ser o caso da mão de obra direta. Também inclui a alocação sistemática dos custos de indiretos de produção, fixos e variáveis, que sejam incorridos para transformar os materiais em produtos acabados. Os custos indiretos de produção fixos são aqueles que permanecem relativamente constantes, que não dependem do volume de produção, tais como a depreciação e a manutenção de edifícios, instalações fabris, máquinas, equipamentos e ativos de uso utilizado no processo de produção e o custo de gestão e de administração da fábrica. Os custos indiretos de produção variáveis são aqueles que variam diretamente ou quase diretamente com o volume de produção, tais como materiais indiretos e certos tipos de mão de obra indireta. A alocação de custos fixos indiretos de fabricação às unidades produzidas deve ser baseada na capacidade normal de produção. A capacidade normal é a produção média que se espera atingir ao longo de vários períodos em circunstâncias normais. Exemplo de itens não incluídos nos estoques e reconhecidos como despesa, quando incorridos, são o valor anormal de desperdício de materiais, de mão de obra ou outros insumos de produção, gasto com armazenamento, a menos que esse armazenamento seja necessário ao processo produtivo entre uma fase de produção e outra, e despesas administrativas que não contribuem para trazer o valor do estoque ao seu local e condições atuais, e as de comercialização, incluindo a venda e entrega dos bens e serviços aos clientes. A diferença entre o preço de aquisição em condição normal de pagamento e o valor pago deve ser reconhecida como despesa de juros durante o período de financiamento. É o caso da diferença de preço entre o estoque na compra à vista e na compra a prazo. A gente deve reconhecer no estoque o preço da compra à vista, né, se menor do que na compra a prazo, e o restante desse valor, a diferença do valor a prazo, a gente deve reconhecer como despesa de juros, uma despesa financeira.
Outras formas podem ser utilizadas para mensurar o estoque, como, por exemplo, o custo padrão ou o método do varejo. Eles podem usar em conveniência se os resultados se aproximarem do custo. O custo padrão leva em consideração os níveis normais de utilização dos materiais e bens de consumo, da mão de obra e da eficiência na utilização da capacidade produtiva, e as variações relevantes do custo padrão em relação ao custo devem ser alocadas nas contas e nos períodos adequados, de forma a se ter os estoques de volta ao seu custo. Então, o custo padrão é a estimativa em condições normais de produção desses estoques. E o método do varejo é muitas vezes usado no setor do varejo para mensurar estoques de grande quantidade de itens que mudam rapidamente. O custo do estoque deve ser determinado pela redução do seu preço de venda na percentagem apropriada da margem bruta. É usada muitas vezes em percentagem média para cada departamento de varejo. Então, o método do varejo é saber o custo, saber o preço de venda dele e sobre esse preço de venda aplicar uma margem, um markup, para determinar o custo do estoque. Quando existem muitos itens, né, itens variados também, que é o caso do varejo, esse método pode ser utilizado. O critério de valoração dos estoques deve ser atribuído pelo uso da identificação específica para os seus custos individuais. Então, como os métodos regra de contabilização do estoque são o custo ou valor realizável líquido, os dois o menor, essa mensuração deve ser alocada individualmente. Essa é a regra, né? Aos custos individuais aí desses estoques. A identificação específica significa que são atribuídos custos específicos a itens identificados do estoque. É o tratamento apropriado para itens que sejam segregados para um projeto específico. O custo do estoque, que não sejam os itens aí 23 e 24, que a gente viu antes, deve ser atribuído pelo uso do critério do primeiro entrar, primeiro a sair, conhecido como PEPS, ou pelo critério do custo médio ponderado. A entidade deve usar o mesmo critério de custeio para todos os estoques que tenham natureza e usos semelhantes para a entidade. Para os estoques que têm outra natureza ou uso, podem justificar-se diferentes critérios de valoração desses estoques. O critério PEPS, que é o primeiro que entra e o primeiro que sai, pressupõe que os itens de estoque que foram comprados ou produzidos primeiro sejam vendidos em primeiro lugar e, consequentemente, os itens que permanecerem em estoque no fim do período sejam os mais recentemente comprados ou produzidos. O custo médio ponderado, o custo de cada item, é determinado a partir da média ponderada dos custos dos itens semelhantes no começo de um período e do custo dos mesmos itens comprados ou produzidos durante o período. Então, a base periódica é a média determinada pela base periódica ou a medida em que cada lote vai sendo recebido. A prática de reduzir o valor do custo do estoque, write down, para o seu valor realizável líquido, é consistente com o ponto de vista de que os ativos não devem ser escriturados por quantias superiores àquelas que se espera que sejam realizadas com a sua venda ou uso, que é parecido com o teste de impairment, né? Mas o impairment, ou a redução ao valor recuperável, não é aplicada aqui, e sim esse write down para o valor realizável líquido dos estoques. A estimativa do valor realizável líquido deve ser baseada na evidência mais confiável disponível no momento em que for feita a estimativa do valor do estoque que se espera realizar, ou seja, que se espera vender. O reconhecimento como despesa no resultado, quando os estoques são vendidos, o custo escriturado desses itens deve ser reconhecido como despesa do período em que a respectiva receita é reconhecida. A quantia de qualquer redução dos estoques para o valor realizável líquido e todas as perdas de estoques devem ser reconhecidas como despesa do período em que a redução ou a perda ocorrerem. Ou seja, abaixo do estoque é uma despesa. E os estoques alocados ao custo de outro ativo devem ser reconhecidos como despesa durante a vida útil e na proporção da baixa desse ativo. Divulgação. O que deve ser divulgado em notas explicativas? As políticas contábeis adotadas pela mensuração dos estoques, né? Por exemplo, custo ou valor justo, é uma política contábil. O valor total escriturado em estoques e o registrado em contas apropriadas pela entidade. O valor dos estoques registrados a valor justo e os custos da venda desses estoques, os valores reconhecidos como despesa, o valor de qualquer redução de estoques, toda reversão e qualquer redução do valor de estoque, as circunstâncias e os acontecimentos que conduziram à reversão de redução de estoques e o montante escriturado de estoques dados como penhor de garantia a passivos. Aqui a gente encerra a teoria da NBC-TG 16, que trata sobre estoques, e vamos ao próximo vídeo das questões. Até lá!